Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um aí presente. Vamos dar uma ajustada nesse negócio aqui. Aí, tá jóia. Irmãos, eu vou passar uma mensagem hoje. E essas últimas mensagens, essas últimas 4, 5 mensagens, é para nos preparar, irmãos, para uma mensagem problemática que eu venho preparando há mais de um mês intensivamente. Pouco mais de um mês. Já tem um mês e qualquer coisa aí. E sobre Apocalipse 17 e Armagedon. Né? Apocalipse 16, Apocalipse 15, 16 e o 17. Na realidade, essas mensagens envolvem Apocalipse 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e o 19. Tá? Ou seja, do capítulo 12 até o 19 de Apocalipse. Todavia, as mensagens são centradas em Apocalipse 17 e o Armagedon, lá no Apocalipse 16. E são diversas partes de matérias, de um caderno universitário de 10 matérias, já foi ocupada umas 3 a 4 partes, tá? Tá caminhando para metade do caderno, de tanta coisa que tem ali. Lógico, uma mensagem dessa aí, pelo amor dos céus, né? Não dá para passar no YouTube, tá? No vídeo passado eu falei que levaria cerca de 12 a 16 horas. Pois é, mas ela já tem muito mais de 24 horas se ela for passar por completo. Então eu vou ter que sintetizar ela para passar em fases, em fases no canal da Irmandade, tá? Então, irmãos, pratique esta mensagem de hoje, para que você esteja apto quando essa mensagem galgar os seus corações. Tá bom? Essa mensagem de hoje, esse canal não é um canal que ensina a palavra de Deus. Não, é um canal que é o único canal do YouTube que, além de falar da palavra de Deus, de buscar ensinar a palavra de Deus, conduz você à vida prática cristã. O que fazer com essas mensagens? Entende? Conduza você a tirar o conhecimento da mente, colocar no coração, juntamente com Deus, em oração, usando o escudo da fé, lembra? Jejum, a palavra de oração, esse é o escudo da fé. E de acordo com o seu propósito com Deus, né? E assim, ter uma vida de maior praticidade da palavra de Deus no cotidiano de nossas vidas, tá? Porque eu busco isso também na minha vida. Então vamos lá, irmãos, vamos fazer nossa oração. Maravilhoso eterno Deus, vem aqui agora com a luz maravilhosa do Teu Espírito Santo que vai muito além do infinito, transbordando em toda a Tua criação e que venha transbordar agora em nossos corações pequeninos e pecadores. Dai-nos o poder da palavra, Senhor, a nos movermos em Ti, como diz as Sagradas Escrituras. Em Ti nos movemos. Encha nosso coração de luz, de amor e um profundo respeito pelo nosso próximo e por todos aqueles que estão ao nosso redor, por todos aqueles que podemos alcançar. Nos ilumina agora e nos capacita no Espírito Santo a sermos instrumentos, enferrujados, é verdade, por causa do pecado, mas restaurados por Ti, transformados em nova criatura em Cristo Jesus, a levar o Teu Evangelho santo, maravilhoso, o Teu Evangelho indescritível, avante, para que o Senhor possa voltar o quanto antes. Conforme a Tua palavra diz, nós podemos adiantar a Tua volta. E é isso que queremos,
nas cartas de Pedro ou nas cartas de João, que fala sobre isso, nós podemos abreviar, adiantar a tua volta a esta terra, pregando o Evangelho eterno para que o Evangelho eterno alcance todo esse mundo. A tudo te pedimos com perdão dos nossos pecados, a nós, a todos que estão conosco, as famílias aqui representadas, no doce e santo nome do Senhor Jesus, o nosso Mestre amado, nosso Rei eterno. Amém. Vamos lá então. Lá em Mateus, se você colocar no livro de Mateus 11 está aqui. Mateus 11 diz assim. Mateus 11 diz assim. Mateus 11. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos repetir. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Já na época de Jesus, Jesus disse isso. Agora você imagine os últimos dias, que a Bíblia fala lá em Timóteo que os últimos dias seriam dias difíceis. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja bem, se nós passarmos o dia meditando na palavra de Deus, contemplando cada árvore que passa ao nosso lado, buscar esses momentos no transcorrer do dia, nós não vamos ficar estressado, ansioso, tá? 1 Pedro 5,7. Colocai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Nós não vamos ficar com os males desse mundo, querendo atropelar o relógio, você entendeu? Aquela correria maluca que você quer atropelar até você mesmo. Ou seja, o ser humano é a única pessoa nesse mundo que consegue atropelar a si mesmo. Porque olha as aves, olha os animais como vivem em harmonia na natureza, em paz e tranquilidade. O ser humano não. Ele quer, você entendeu? Fazer o que precisa de 1 hora para ser feito, ele quer fazer em 2 minutos. Lógico, vai ficar doente desse jeito. Não tem organismo que aguente uma vida desse jeito. Ou seja, para com isso. Você sai de casa com o carro devagar, ou com sua bicicleta devagar, porque é mais certeza de voltar. Sem exageros. Isso também é bom testemunho cristão. Por quê? Porque quando você sai de carro ou de bicicleta, ou mesmo andando para ir no supermercado, o Senhor Deus já sabe até que hora que você vai chegar lá, com segurança. Agora, se você extrapola isso, aí já é por conta própria sua. Não é vontade de Deus isso. É vontade sua, e Ele respeita o livre-arbítrio. Só que daí vem os riscos. Acidente, aqueles imprevistos indesejáveis, e assim por diante. Não é? Então, Deus quer nos aliviar. E nós vamos buscar o caminho desse alívio agora na palavra de Deus, o que fazer em nossas vidas para ter este alívio. Nos aliviar. E vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E qual é o jugo de Jesus? Ele mesmo diz na Bíblia que ele não veio julgar ninguém, mas salvar. Você, sendo discípulo de Cristo, esta é a sua tarefa agora. Levar salvação todos os dias da sua vida quando você sai da sua casa. Esse é o verdadeiro ministério. Ministério não é aquele pastor que prega na igreja, não. Na igreja é muito bonito o negócio. Agora, o que diz a vida prática do dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, microsegundo a cada microsegundo? Microsegundo é 1 segundo de relógio dividido por 1000. Como que nós temos vivido nossa vida? Quem ocupa o espaço da nossa mente, do nosso coração, do nosso ouvido? É ver das nossas ações, dos nossos pensamentos. Aí nós vamos ver se o conhecimento saiu da mente e alcançou realmente o coração, andando de mãos dadas com o Senhor Jesus, sem se desgrudar dele.
não é? Esse é o jugo do Senhor Jesus. Quer dizer, na visão de uma pessoa que deseja ser discípulo, não é? Ou assim como eu, que não sou discípulo, não sou nada, mas tenho um sonho, e quem não sonha não vive, meu irmão. Eu tenho um sonho um dia ainda começar a minha conversão, pelo menos no comecinho ali, não importa se seja nos últimos dias de vida, começar pelo menos minha conversão para morrer na graça do Senhor Jesus, perdoado e justificado, é o que eu estou buscando. E a gente não deve cansar de buscar, porque é um caminho maravilhoso, deleitoso, um caminho que dispensa comentários, indescritível, fantástico, fantástico. É esse o jogo que nós devemos buscar, com a ajuda do Senhor Jesus no Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque se nós crescermos na humildade e na simplicidade de Cristo, a própria Bíblia diz em vários versos, basta a gente perceber no Espírito, que as pessoas humildes e simples, como foi o maior exemplo da história da humanidade, desse universo caído e de toda a criação de Deus, a humildade e a simplicidade do Mestre amado, o que acontece? O santo amor de Deus se apodera dele e as coisas se realizam. Porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Descansar no Senhor Jesus é o que João fazia. João gostava de sentar ao lado do Senhor Jesus e colocar a cabeça sobre o colo dele, sobre o peito do Senhor Jesus. O discípulo do amor. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, Jesus falou que o fardo dele é leve. A missão dele foi tremenda. Mas por que se tornava leve? Porque em todos os momentos ele estava em espírito e em verdade com o Pai. Estava em todos os momentos com o Pai por meio do Espírito Santo. Buscando sempre mais, buscando, atendendo o próximo cada vez mais intensamente. E assim vai. E assim vai. E assim nós também devemos ir. Para onde, eu não sei, você não sabe, só o céu sabe. Certo? Mas devemos ir. Devemos ir. É um caminho de luz. Então, se é um caminho de luz, você não precisa saber para onde vai dar nessa história. Mas vai. Vai. Porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra. Maravilha. Maravilha. Se nós fizermos o que diz esta palavra, todos os males no espírito, todas as doenças espirituais, não existirão mais em nós. A carne um dia desfalece, desce ao pó da terra no Senhor. Cristão não morre, nem falece. Cristão desce ao pó da terra no Senhor. Mas o que é isso? Ué, descer ao pó da terra no Senhor é descansar. É um sono. É um breve sono. Tirou um cochilo ali, descanso. A pessoa morreu, morreu. Só que a gente não usa esse nome. Eu, pelo menos, não uso. Ah, fulano morreu. Não, fulano não morreu. Você pensa que ele morreu, não morreu. Ele descansou no pó da terra no Senhor. Porque na vinda de Jesus, que é o último dia dessa terra, quando o Senhor Jesus voltar, ocorre a ressurreição do último dia. A ressurreição do último dia. Vamos lá então. 1 Timóteo, lá no capítulo 4. Vamos lá no 1 Timóteo. Ó, 1 Timóteo é tremendo, tá? Esse capítulo 4, eu acho que eu sei mais ou menos o que está escrito lá. Mas é para você meditar de noite, todos os dias da nossa vida. Quando você não meditar nisso, medita em outra parte da palavra de Deus. 1 Timóteo, lá no capítulo 4, é tremendo. Está aqui, capítulo 4, 1 Timóteo, do 11 ao 16, diz assim, ó, ordena e ensina estas coisas. Sua vida tem que estar centrada aqui. Ordena, lógico que não vai falar dando ordem para ninguém. Carinho, com amor, em espírito de oração, né? Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra.
no procedimento, no amor, na fé, na pureza. No procedimento, na palavra, fiéis na palavra, no procedimento, tudo aquilo que você faz, pensa, no amor, na fé, escudo da fé, jejum, palavra e oração, e na pureza. Até a minha chegada, ou seja, até a volta do Senhor Jesus. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Ensina todos que você puder. Aí eu quero te falar uma coisa. Eu não sei falar, não sei pregar, não precisa fazer nada. Você não precisa nem abrir a sua boca. Pega um caderno, uma folha de papel e copia um verso bonito da Bíblia que mexeu com o seu íntimo, que deixou você emocionado. Copia ele em espírito de oração. Ora por esse papel. Senhor, todos os dias da minha vida eu quero entregar um papelzinho desse. Ou se o seu propósito é uma vez por semana, que assim seja, uma vez por mês, mas faça. Uma vez por ano, aí também eu vou falar para você. Aí alguma coisa aconteceu com você, ou comigo, porque uma vez por ano, ou tá na cadeira de roda, ou tá de cama, ou tá no hospital todo engessado, não sei como é que tá esse negócio, uma vez por ano. Pelo menos uma vez por mês, né? De 15 em 15 dias, uma vez por semana. Se seu propósito é todos os dias, melhor ainda. Mas entregar com coração. Tá? De coração, mente e alma para aquela pessoa. Amando, respeitando ela profundamente, carregando ela em oração. Depois que você entregar também, orar por ela. Olha só. Entregar. Escreve o verso bíblico no papelzinho e entrega para uma pessoa. Olha, guarda na sua carteira, porque você vai precisar desse papel aqui um dia. Leia ele, guarde essa palavra no coração. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta vazia. E o Senhor Jesus te ama. Amém. É um presente meu para você. Simples, mas de grande efeito nas nossas vidas. Acabou. Não precisa falar isso que eu falei. Não, fala com as suas próprias palavras. O Espírito Santo vai colocar as palavras na tua boca, respeitando o seu coração, o seu perfil como pessoa. Entendeu? Então vamos lá. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, ou seja, até a volta de Jesus. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente, não negligenciar, não deixar de fazer essas coisas que você pode fazer e eu também. Porque por enquanto nós estamos pensando, andando, mexendo o braço, mexendo a perna, por enquanto estamos de pé. Por enquanto estamos vivos. Então faça. Não fica dormindo o dia inteiro, não. Eu também. Nada de dormir o dia inteiro. Desperta-te. Desperta-te do sono profundo de Laodiceia. Laodiceia, Laodiceia, vomitar-te de minha boca. Laodiceia é o período que vivemos hoje. Todas as igrejas, Assembleia, Adventista, Ministério Consolador de Israel, Adventista da Promessa, Igreja Cristã, Evangelho Quadrangular, Testemunho de Jeová, quem mais? E mais muitos outros aí, né? A Assembleia Missão, Madureira, Batista, os presbiterianos que fizeram a tradução da Bíblia Almeida atualizada, não é? Almeida, são eles que fizeram a tradução, não é? Então, olha lá, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia e com a imposição das mãos do presbitério. Mãos do presbítero, mãos do ancião, tá vendo? São palavras sinônimas, é o mesmo caso. Presbítero, ancião, né? E assim por diante. Medita estas coisas e nelas ser diligente, cuidadoso, né? Ser diligente é cuidadoso, amoroso com aquilo que faz. Um amor divino naquilo que faz, um zelo. É algo de mais especial que existe na sua vida. Não tem coisa nenhuma acima dessa. É o que você mais gosta de fazer, é aquilo que você mais ama de fazer, é aquilo que mais prezamos em nossa vida. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto.
Tem cuidado de ti mesmo. Olha só. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A promessa aqui que a palavra não volta vazia. Então vamos se mexer, minha gente, vamos se mexer. Esse negócio de ir para a igreja, caçar mosquito lá, ver mensagem e sai, volta de novo para a igreja. 772 anos que eu tô assim. 772 anos que eu tô assim. Eu vou para a igreja, ouço, como aquela feijoada vegetariana, né? Como aquele monte de coisa lá. Maravilhoso. Mas, rapaz, não tenho coragem de dar um espirro pro vizinho. Um espirro no sentido denotativo da palavra, né? Sentido figurado. Um espirro no sentido de falar um bom dia. Oi, tudo bem, querido? Ó, eu fiz esse metade aqui. Eu fiz um pão integral. Não é muito gostoso não, sabe? Gostoso não é. Mas é rico em nutrientes, rico para a sua saúde, para cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o pão tá feito, aí eu rachei ele na metade. Eu fico com a metade, você fica com a metade. O vizinho vai falar, pô, o cara repartiu o pão dele comigo. Jesus não é o pão da vida? É o pão espiritual, mas também é o pão físico, é o pão que ele entra no nosso corpo, nosso organismo. Ele é mais do que tudo na nossa vida. Nossa, mas tudo já não é tudo? Esse mais do que tudo você vai aprender na eternidade, o que é mais do que tudo. Ainda nessa terra aqui você vai aprender o que é mais do que tudo, se você meditar muito nas coisas de Deus. Aí você vai chegar nessa resposta, o que é mais do que tudo. Tudo é o planeta, mais do que tudo é o Senhor Jesus na nossa vida. Entendeu? Agora, o vizinho vai ficar naquela, pô, esse vizinho gosta de mim, né, meu? Ó, Paulo desenvolveu 6 técnicas diferentes de evangelismo, das quais a principal era qual? O evangelismo da amizade, cara. Paulo chegava nos pagãos lá e, seu Deus, pô, eu quero conhecer, cara. Eu não conheço Deus, eu quero conhecer. A estratégia de Paulo. Estratégia. E Paulo ficava ouvindo aquele monte de baboseira. Quando o cara falava uma agulha que ligava ao Deus eterno, aí ele pegava a palavra. Esse Deus aí que vocês colocaram um poste aí na estrada, ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu vim mostrar para vocês. E era nada, não tinha nada a ver com Deus pagão. O Deus eterno é um Deus completamente diferente. Mas ele usava essa técnica de amizade, de aproximação. Isso não é mentira. Isso é uma técnica no espírito de se aproximar do próximo, de amar o próximo e fazer ele entrar dentro da sua carruagem. Que naquele tempo não tinha cavalo, né? Mas entra dentro da sua carruagem, da sua carroça, puxado por cavalo. Larga aquela que vai para o precipício, que vai levar ele para a perdição, e entra na sua, que leva à salvação. Entendeu a jogada do apóstolo Paulo? No Espírito. Um homem movido somente no Espírito. Até para tomar uma xícara de água, um copo de água, em tudo dai graças. Tudo eles eram movidos no Espírito Santo. A chuva temporã, maravilhosa. Você acha que o Espírito Santo não quer mover você e eu hoje nessa chuva temporã? Querer ele quer. Agora, quem que aceita esse desejo de Deus? Deus colocou a humanidade inteira, à disposição da humanidade inteira, a unção do Espírito Santo. E olha o tremendo mundão que tá um caco aí que a gente vive. Deus tem que estar mais do que 24 horas na nossa vida. Mas já está 24 horas? É pouco, tem que ser mais intensamente. Mais intensamente, mais fervor, mais garra, vibrar no Senhor, sentir o calor do Espírito Santo nas veias, no sangue. Então é isso que eu estou te propondo aqui hoje. Tá certo? Viu que mensagem maravilhosa? Essas palavras precisam ser não somente conhecidas. Conhecidas é só para condenação. Precisam ser conhecidas não somente na mente, mas no coração. Vivê-las. Sair para a rua hoje e levar essa palavra. Rapaz, você sabe que eu estou vendo até uma caixinha de som pregar nas praças públicas. Bom, mas isso eu já coloquei no altar de Deus. Coloquei no altar, eu já vi a caixa. Babei.
Maravilhoso o negócio. O negócio é muito bom. Mas está no altar do Senhor. Então vamos lá. Você viu que é maravilhosa essa palavra. Agora vamos para 2 Timóteo aqui pertinho, vizinho. 2 Timóteo no capítulo 3. Agora presta atenção no que ele fala no capítulo 3, do 14 e vai até a primeira etapa do capítulo 4. Olha lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Por quê? Aquilo que você conhece, Deus vai cobrar de você. Ah, e aquilo na Bíblia que você não conhece? Filho, Deus não leva em tempo o tempo da ignorância. Ele não vai cobrar. Mas se você já fez o estudo do 21 até o 29, você já sabe de um mundo de coisa. Aí é aquele estudo do Henrique Berg, só que aprofundado, né? Acrescentei muito mais coisa. Então, você já tem a base bíblica para entender qualquer assunto profético. Ou seja, então você já tem um conhecimento a levar a converter muitas pessoas, muitos parentes, amigos, vizinhos, tá certo? E anotar tudo. Ah, se você não anotou, volta lá, faz tudo o estudo bíblico do 1 até o 29, anota todas as passagens bíblicas e começa a ensaiar com você mesmo. Põe uma cadeira lá vazia e você na outra cadeira. E faz de conta que não tem uma pessoa lá na cadeira ouvindo o seu estudo bíblico. E você vai ministrar o estudo bíblico. Tem gente que precisa dar uma ensaiada assim em casa, né? Para dar estudo bíblico. Então, você deve fazer isso. Então, olha lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ou seja, de quem se aprendeu? Do Espírito Santo. O Espírito Santo que dá clareza, discernimento. Ele aprofunda nosso entendimento na Bíblia. E rapaz, deixa eu já aproveitar um testemunho aqui. Hoje eu fui fazer a lição da escola sabatina, certo? Fui fazer a lição da escola sabatina e não saiu nada da escola sabatina. Aí eu comecei a escrever nas bordas da lição da escola sabatina. Tudo sobre o Armagedon. Desde a primeira até a 7ª praga. E eu fiquei assustado com o negócio. Porque tem coisa ali que eu escrevi que eu não sei. Se você acredita ou não, aí já é um problema de cada um. O que aconteceu, aconteceu. Minha esposa viu, acordou, depois viu, também não sabe, eu também não sei. E se você quer saber bem ao certo, eu dei uma lidinha por cima. Porque o negócio é tremendo, maravilhoso. Por isso que eu estou te dando essa mensagem para a gente se preparar a ouvir aquela, que vem aí logo mais adiante. Tá certo? Maravilhoso. E vamos lá para o verso 15. É a promessa que Deus faz para nós. Está lá em 1 João, capítulo 2, do 27 ao 29, eu já li com você. Estudos passados. Tá certo? Logo nós vamos vir com uma mensagem aí. Como buscar a unção do Espírito Santo. Rapaz, cada vez que eu vejo aquela mensagem, eu choro. Eu estremeço. De ver a imundícia, né? A Bíblia fala que a nossa justiça é um trapo de imundícia. De ver a imundícia que eu vivo e a beleza que é a unção do Espírito Santo. Só na misericórdia do Senhor. É quando Paulo, ainda pecador, né, disse que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quer dizer, somente o sangue precioso, puro, imaculado, maravilhoso, indescritível, fantástico do Senhor Jesus a nos perdoar, nos purificar de toda a nossa injustiça e nos justificar. Aí é onde no memorial lá ele coloca o quê? Teu anjo da guarda coloca o quê? Todos os teus pecados te foram perdoados. Tremendo, né? Verso 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pela fé. Rapaz, Deus é mais real do que toda a criação, todo espaço sideral diante dos nossos olhos. Esse é fato consumado. Agora precisa ver no que nós estamos crendo, né? Se é no carro, passou aqui em frente à nossa vista. Rapaz, esse mundo que você vê não é real. Ai, meu santo do céu, o professor Geraldo ficou louco. Não. Você vai entender uma coisa. Esse mundo artificial de carro poluindo, esse mundo artificial de asfalto, né? Vem aquele calor 36 graus, você vê até fumaça sair de baixo para cima no asfalto, assim. Quem tá ali no asfalto, falta virar um torresmo.
né? É um mundo artificial, cara. Isso não é propósito de Deus, não. Isso é decorrência, consequência do pecado que veio ao mundo. Entendeu? Prédio que sobe lá pra cima, nem erguendo o pescoço, você não consegue ver o topo do prédio, tão alto que é. Rapaz, isso é passageiro. Que mundo você quer acreditar? No mundo do terceiro céu, Paulo fala disso em Coríntios, e lá no terceiro céu está o santuário celestial, do qual é citado em Apocalipse e em outras partes também da Bíblia. Que mundo você quer acreditar? E eu vou falar para você, eu fico com um mundo só. Nem em mim eu olho no espelho e não acredito. Por quê? Porque no reino prometido eu vou ter cabelo, eu vou ser um pouquinho diferente. Nós não vamos ter aspecto de assim, de pessoas idosas, não vai ter a terceira idade, tem a primeira e única, né? O fruto da árvore da vida, um fruto a cada mês que a gente vai comer da árvore da vida, não vai nos deixar envelhecer. Mas lá a gente vai entender essas coisas. Agora não é para entender nada, agora é para crer. Somente crer, de coração, mente e alma. Entende? Então, eu creio nisso. Eu creio na cruz do Senhor Jesus. O resto, o nome já diz. Você está me entendendo? O resto é resto. Nem o lixo quer. É isso aí. O resumo da minha vida é a cruz do Calvário e o Senhor Jesus. É a Ele quem eu quero amar, adorar, passar minha vida, todo segundo precioso, microsegundo, passar com Ele. Não sei como conseguir um negócio desse, mas o Espírito Santo ensina todas as coisas, pode ter certeza. Vamos lá no verso 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluias e glórias ao Senhor nosso Deus, eternamente. Amém. Amém. Se você não falar amém aí, você vai cair da cadeira, hein? Fala alguma coisa, não para mim. Para mim não precisa falar nada, para Deus. Para aquele que te criou e te conservou hoje. Conservou você hoje. Porque o dia para Deus não é uma continuidade de dias. A vida para Deus não é uma continuidade de dias, como é para a gente. O ano passado, esse ano e assim por diante. Lá em Salmos diz assim que por forças emanadas dos altos dos céus vos concedo mais um dia de vida. Essa é a Bíblia na linguagem de hoje. Pode lá ver, tá lá. Nas outras Bíblias é o mesmo significado, só que dependendo da versão que você está utilizando é um pouquinho mais difícil de perceber. Por exemplo, a Bíblia corrigida é português na norma culta. Uma palavra tem um caminhão de significado. Aí você tem que ver de acordo com o contexto, de acordo com a frase que você leu, significado específico dela. Por isso que fizeram atualizada. Atualizada é um português muito bom também, não é? Um português correto, tudo muito bom, mas as palavras são mais simplórias, mais fáceis de entender. Não é por isso que a gente costuma usar a Bíblia Almeida atualizada para assistir os cultos. Se você usa outra versão, não tem problema nenhum também, né? Não tem problema nenhum. Agora, e para estudo bíblico? Bom, para estudo bíblico eu vou te indicar 3 Bíblias. A Bíblia palavra-chave. Boa, tá? Todo verso vem 2, 3 palavras-chave lá no original que te ajuda a entender muito bem o verso e se aprofundar nele. Porém, tem 2 Bíblias melhor ainda que essa Bíblia palavra-chave, que é a Bíblia Jerusalém, tá? Que a Igreja Católica enviou um memorando para a comunidade hebraica para ter acesso aos manuais, aos manuscritos mais antigos. E de acordo com o propósito da Igreja Católica, a comunidade judaica aceitou. E quando esses trabalhos, depois de muitos anos, foram concluídos, a própria comunidade judaica fez uma declaração de agradecimento por uma tradução tão fiel da Igreja Católica, Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia tem história, é muito bacana a história dessa Bíblia, tá? Inclusive vem com os livros históricos, os livros apócrifos, que não fazem parte da Bíblia, mas são livros históricos, tá? Agora, tem uma Bíblia que é fantástica,
todos os escorregões que a Bíblia de Jerusalém teve, como por exemplo a palavra predestinação, a Bíblia judaica completa, a Bíblia judaica completa faz essa correção. Por exemplo, a palavra predestinação. Não existe predestinação na Bíblia. É predeterminação ou determinação de antemão. Está escrito assim na judaica completa. Bíblia judaica completa. É a BJC. Determinado de antemão. Designado de antemão. Ou pré-designado, pré-determinado. É isso aí. Agora, destino e predestinação, essa palavra não existe no original. Não existe. É determinado ou designado. As lições da escola sabatina também, que vem com a palavra destino, de vez em quando acontece isso. A tradução do inglês para o português está errada. A palavra que mais cabe ali no contexto da frase é desígnio ou determinado e não destinado. Mas tudo bem, isso aí são pormenores que não tiram mérito da grande lição da escola sabatina, da grande lição da escola dominical, não tiram mérito de nada. Pelo contrário, devemos participar, devemos crescer na fé, na esperança e no amor. Tá certo? Então vamos lá. O verso 16 agora. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Feliz aquele, bem-aventurado aquele, né? Feliz aquele que tem humildade de amar a correção. Amar! Você tem que amar, rapaz, a correção. Porque está crescendo para o amanhã. Ou você está crescendo para momentos agora posteriores no transcorrer do dia de hoje mesmo. A correção é a melhor coisa que tem na nossa vida. Ou você quer morrer torto, todo errado, todo esbudegado. Esbudegado é uma palavra de português arcaico, quer dizer espedaçado. Tá? Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ah, então quer dizer que o crente é perfeito? Não, rapaz. Ninguém é perfeito. Perfeito foi só Cristo. O mundo estranhou tanto que ele, com 33 anos, já morreu. Não conseguiu chegar nem nos 40. Mas aqui o perfeito é no sentido de melhorar, de progredir na fé, na esperança, no amor dia a dia. Vai largando aqueles pecados gritantes, aqueles pecados graves, vai diminuindo a quantidade e a gravidade dos pecados. Isso é o caminho da santificação. Onde Hebreus fala que sem o caminho da santificação ninguém herdará o reino. E daí a gente vai para o capítulo 4. Olha só, vamos até o 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. É verdade. O Senhor Jesus vai julgar vivos e mortos. E já no santuário celestial você viu o juízo investigativo aí, né? Que ele está em juízo. Ele está em juízo. Expiação por nossas vidas, intercessão e juízo. Ele há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha só, esse tempo já chegou, tá? Tem gente que não suporta a doutrina verdadeira na Bíblia, o original da palavra de Deus. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de doutores. A palavra aqui não é mestre, tá? Mestre é só um, o Senhor Jesus. Quando você fala rabino, os próprios judeus sabem que a palavra rabino, hoje, na religião, não indica mestre, mas um doutor da lei. Tá? Um doutor em teologia. E assim por diante. Tá bom? Cercar-se-ão de doutores, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Mole? A sã doutrina causa coceira no ouvido, de tanto que ele gosta da fábula e do engano.
Só que tudo na vida tem consequência. De vez ele ajoelhar, Senhor, tira essa comichão nos meus ouvidos, eu tenho que seguir a sã doutrina, a tua palavra, não aquilo que eu vejo de mais propício na minha vida, porque a minha vida precisa de correção, minha vida tem pecados a serem corrigidos, purificados, perdoados por Deus. É o caminho à oração. Né? Tá, agora olha o verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É o caso da guarda do domingo e do sábado. O que diz a Bíblia? Já te mostrei Hebreus capítulo 4, do verso 9 até o 11, mostrando por que Jesus não ressuscitou no sábado. Tá certo? Agora olha só, entregando-se as fábulas. Ao verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse cabalmente aqui seria no cumpre com zelo, com cuidado, com amor, com fé, devoção, todas as dádivas que Deus tem atribuído a você, de forma muito especial na sua vida, faz o trabalho de um evangelista. Cumpre da melhor forma possível o teu ministério. Por quê? Porque o teu ministério e o meu ministério não é nosso, é de Cristo. É de Cristo. Ele nos é concedido. Nos é dado o ministério por Cristo a cada um de nós. Mas não é nosso, é dele. Precisamos de iluminação dele. Precisamos da luz do Espírito Santo dele. Precisamos do auxílio dele. Precisamos da intercessão dele no santuário celestial. Precisamos de tudo nessa vida dele. Precisamos até da nossa vida, que não é nossa, é dele. Está lá no Salmo 24. Isso que eu estou explicando para você. Tá bom? Então não estou explicando de mim mesmo. Está na Bíblia. Está nas Sagradas Escrituras. E agora, se você fizer tudo isso, a história do papelzinho, pedir, Senhor, me encha de todo amor transbordante a entregar esse papel com o verso bíblico da sua palavra. E a palavra não voltará vazia. Vai encher o coração de quem recebe e já encheu o meu coração de emoção, de lágrimas, por aquele que nem conheço ainda, mas vai receber este papel. E se tiver coração totalmente fechado, a vida totalmente fechada, o Senhor vai abrir. Porque é Hebreus 4,12. A palavra de dois gumes corta a medula, corta, espedaça o corpo inteiro e restaura, recria em nova criatura. É isso aí. E aí vai se concretizar na nossa vida o que todos deveriam sentir na igreja, né? Mas infelizmente parece que não é todos. Parece, tomara seja. Vamos orar para que seja. Filipenses diz assim, ó. Filipenses diz uma coisa linda aqui, uma coisa que é de fazer perder a noite de sono. Você perde a noite inteirinha de sono. E acorda no dia seguinte acordado, né? Porque não conseguiu dormir, mas sem um pingo de sono. Porque você foi revigorado pela palavra de Deus. Olha só, Filipenses diz assim, 4 verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Daí acontece o quê? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que você conclui? Que os pensamentos foram purificados. Que se faz um mês que você não tem pensamento caído, pensamento maléfico, assim será sobre toda a tua vida, porque você há de se entregar cada vez mais intensamente ao Senhor Jesus. Entregar cada vez mais intensamente a sua vida a Adonai Yoshua HaMashiach, Senhor Jesus, o Messias. Amém por isso? Amém por isso. Medita nelas, ocupa-te nelas.
diz a palavra. Apocalipse 22 diz assim. Apocalipse 22 diz assim, ó. Apocalipse 22, o verso 21 e o 20. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Fala amém aí, senão você cai da cadeira. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem. Vem. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. E faça de você luz aonde quer que você esteja, a propagar as palavras de vida eterna. Amém. Um forte abraço.